Certo, vamos iniciar aqui a aula, né? A gente vai falar das enzimas de importância clínica. Uma boa parte dela nós já vimos, que foi na aula de função hepática. Tá ok? Então, a gente viu na aula de função hepática, né? E aqui a gente vai continuar vendo outras enzimas. Tá ok? Aí eu vou falar aqui, mas essas de função hepática eu não vou repetir, entendeu? Eu vou só citar aqui, vocês vão ter que lembrar delas. A gente vai falar basicamente aquelas de marcadores de função cardíaca e as enzimas marcadoras de função hepática, tá ok? Olha, o Wendel entrou aí, seja bem-vindo. Está começando agora. Certo, bora passar Valeu, aqui. professor. Obrigado. Só para a gente lembrar, enzimas são proteínas, na sua grande maioria, né, que aceleram reações, determinadas reações. Como mostra aqui a imagem. Toda enzima ela tem um substrato. A gente está vendo aqui, essa enzima tem dois substratos, né? Aí forma aquele complexo enzima-substrato e depois gera o produto. E a enzima ela está inteira ali para fazer outras reações enzimáticas. Então, olha só, as enzimas, o que são? São catalisadores, ou seja, eles aceleram as reações. São catalisadores de sistemas biológicos. São proteínas notáveis e mais altamente especializadas. Se ela faz uma reação, ela só faz aquela reação. Isso que ele quer dizer com a palavra especializada. Tá? Tem um poder catalítico extraordinário, geralmente muito maior do que os catalisadores sintéticos ou inorgânicos. Se você tem uma reação, né, sem a presença da enzima, levaria muito, muito tempo. Com a enzima, não, deixa ela bem rápida. Tem alto grau de especificidade para seus respectivos substratos. A enzima ela tem um substrato, um ou dois substratos. Né? Essa relação enzima-substrato é que nem a antígeno-anticorpo, né? A gente compara esse antígeno-anticorpo, aquela história de chave e fechadura, mais ou menos por aí que ele quer dizer. Então, elas são muito específicas. E elas trabalham em chamadas condições suaves de temperatura e pH, que são as condições fisiológicas, em linhas gerais. pH pode variar um pouco, né? Tem enzimas que trabalham em pH ácido, tem enzimas que trabalham em pH mais alcalino, né? Por exemplo, fosfatase alcalina, porque ela trabalha em pH mais alcalino. Aí eu coloquei o exemplo aqui de uma enzima que a gente já viu bastante aqui, que é a AST, que está bem aqui, olha. É a aspartato aminotransferase. Aí o que que ela faz? Chega o glutamato aqui, ela pega o grupo amino e joga para o oxalacetato. Aqui, ó. Formando aspartato e certo glutarato. Veja que ela vai e volta, então ela faz as duas reações, tanto a de ida quanto a de volta. Ela tem esse nome aminotransferase porque ela transfere o grupo amino do glutamato para o oxalacetato ou do aspartato para o cetoglutarato. Aí vai formar, se for nesse sentido, vai formar aspartato mais cetoglutarato. Então, ok? Isso aqui é a arte. Né? A gente viu que ela é de importância clinicamente falando. Isso aqui se relaciona com o ciclo da ureia, para síntese de ureia, né? Mas clinicamente falando, ela está relacionada a marcador de função hepática. Tá? Vamos seguindo aqui só para a gente relembrar. Tá? Aí você tem várias categorias de enzimas. Você tem aquelas enzimas específicas do plasma, que são chamadas de enzimas plasma específicas. São enzimas ativas no plasma, utilizadas no mecanismo de coagulação sanguínea e fibrinólise. São aqueles relacionados ao processo de coagulação. Aí você tem procoagulantes como a trombina, fator 12, fator 10 e outros. Todos aqueles relacionados ao processo, a cascata da coagulação, são enzimas específicas do plasma. Aí você tem aquelas enzimas que são secretadas. O que são essas enzimas secretadas?
São secretadas geralmente na forma inativa e por ativação atuam em locais extracelulares. Os exemplos mais óbvios são as proteases ou hidrolases produzidas no sistema digestório. Ou seja, são enzimas que fazem parte do processo de digestão. Aí aqui tem um exemplo, por exemplo, a lipase, que ela vai quebrar os lipídios que vêm da alimentação. A amilase vai quebrar o amido para você absorver a glicose. Tripsinogênio, que a gente já viu, que é relacionado ao metabolismo de proteínas. Aí fosfatase ácida prostática, antígeno prostático específico. São muitas enzimas que são secretadas pelas células. Observação: em determinadas doenças, pode haver uma deficiência ou mesmo uma ausência total de uma ou mais enzimas, né? Eu acho que esse aqui é o exemplo mais clássico hoje, paciente que não consegue digerir a lactose, né? Que se escuta muito. Ou seja, ele não tem a lactase, aí passa a desenvolver uma doença. Se você tem deficiência de uma enzima, isso normalmente você tem uma doença que na maioria das vezes são doenças genéticas. Tá, ok? Ou você produz pouca enzima, ou você produz uma enzima que não funciona direito, uma enzima deficiente, tá? Aí você tem aquelas enzimas celulares. Normalmente as enzimas celulares apresentam baixos teores séricos, mas os níveis aumentam quando são liberados a partir dos tecidos lesados. O que pode aumentar os níveis das enzimas celulares? Tá aqui. A gente coloca lesão da célula extensa, você lesiona a célula, rompe, aí aquelas enzimas elas extravasam para o sangue, aí aquilo vai aumentar. Você pode ter também na proliferação celular, por exemplo, aumento da proliferação celular ou aumento da renovação celular, maior atividade de síntese celular, aí aumenta a enzima. Aumento da síntese enzimática, aí você tem mais níveis. Não necessariamente nesse aumento da síntese enzimática, daqui a pouco eu vou mostrar os exemplos para vocês. Não necessariamente estou tendo uma lesão. Estou tendo uma situação que o indutor enzimático, normalmente aqui são drogas, né? Drogas como a fenitoína, carbamazepina, o álcool, né? São indutores enzimáticos. Aí aumenta a síntese, não necessariamente o paciente tem uma lesão. E outra situação, obstrução de ductos, que a gente viu bastante na função hepática. Então, bora ver aqui cada um desses vendo os exemplos. Tá? Então, olha só, lesão celular extensa. As lesões celulares são geralmente causadas por isquemia ou toxinas celulares. Ou seja, uma situação que você vai lá e lesiona a célula. Aí tu tem a elevação da atividade. Por exemplo, ele dá o exemplo aqui, a CKMB. CKMB é uma enzima celular que está lá no cardiomiócito. Aí, quando tem um infarto do miocárdio, rompe a célula. Aí ela extravasa para o plasma, para o tecido sanguíneo. Então, essa elevação no plasma, ele se torna, assim, na prática, um marcador de lesão do miocárdio. Só um momento aqui. Aqui te deu outros exemplos também, né? Que vocês estão craque, que é a Artia Alt. Na lesão hepática, a Artia Alt, elas aumentam lá. A gente discutiu bastante isso na semana passada. Professor, volte aí o slide, por favor. Ah, tá. O senhor está explicando cada uma, né? Estou explicando cada uma, que eu só citei aqui. Agora a gente vai explicar, assim, relembrar, né? Ah, tá. Tá ok? Tá bom. Tá, pode passar. Então tá. Aí a proliferação celular, o aumento da renovação. Por exemplo, o aumento da fosfatase alcalina pela elevação da atividade de osteoblastos durante o crescimento ou restauração de ossos pós-fratura. Então, pós-fratura, que é a calcificação óssea, tu tem uma maior atividade dessas células aqui. Então, elas produzem desses osteoblastos. Aí eles passam a produzir muita fosfatase alcalina. Tá ok? É fisiológico, não significa que tem uma doença, nada, apenas tem um aumento fisiológico ali, numa situação de proliferação.
Mas também acontece no câncer, né? No câncer você tem muita proliferação celular e uma determinada enzima se eleva. É uma outra situação de proliferação celular. Aumento na síntese enzimática, por exemplo, a gama-GT, né? Aumento na atividade da gama-GT. Elevação na atividade da gama-GT. Após ingestão de álcool, ou seja, o álcool ele é um indutor enzimático. Aí lá no perfil hepático, todas as outras enzimas estão normais. AST normal, ALT normal, fosfatase alcalina normal. Você tem apenas aumento da gama-GT. Significa que você já tem lesão hepática? Não. Você tem apenas um aumento, uma indução enzimática. Aqui dá o exemplo da gama-GT. O paciente que toma medicamentos também tem aumento dessa enzima. Tá? E obstrução de ductos. A obstrução de ductos afeta a enzima normalmente encontrada nas secreções exócrinas. Por exemplo, aí já dá exemplo aqui de outras enzimas. A amilase e a lipase do suco pancreático. Então, na obstrução pancreática, essas enzimas podem regurgitar para a corrente circulatória, se o ducto pancreático biliar estiver bloqueado. Aí no cálculo biliar, no ducto biliar, você tem um aumento da amilase, da lipase. Tá ok? Aqui só para a gente ver, né? O que causa aumento. Às vezes a gente pensa assim, é só lesão. Tudo é lesão. Mas não, tem diferentes situações. Algumas até fisiológicas, né? A gente viu a fosfatase alcalina na mulher grávida lá. A placenta tem muita atividade, né? Proliferação das células. Umas células da placenta produzem, então é fisiológico. E tem umas situações que são fisiológicas. Nem todas são patológicas. A maioria são patológicas. Tá ok? E a redução, né? Existe caso de redução? Existe, mas é menos comum, né? No laboratório, na prática clínica, tu encontrar situações de redução, mas acontece também. Então, bora ver. Redução. Aqui é redução da remoção da enzima, que causa aumento, tá? Da insuficiência renal afeta as enzimas excretadas na urina, por exemplo, a amilase pode estar elevada na insuficiência renal. Aqui é uma outra situação que aumenta. Engraçado que essa situação ela não está aqui, né? Só obstrução de ductos. Aí eu tenho que adicionar bem aqui, mais essa. Deixa eu botar aqui, só para a gente não se confundir, tá? Vou botar aqui. Que é o turnover, né? Se você diminui a excreção da enzima, automaticamente ela aumenta. Então, por exemplo, na insuficiência renal, você tem um aumento da amilase. Porque ela não passa a ser não excretada pela urina. Então, você tem um aumento. Então, isso aqui, a redução da remoção da enzima também pode induzir um aumento. Tá, aí tem outra, aí a redução mesmo das enzimas, que são bem mais raros. Você tem aqui, praticamente, eu botei duas situações aqui. Síntese enzimática reduzida. Por exemplo, a colinesterase baixa na insuficiência hepática severa pela redução do número de hepatócitos. A gente viu que isso aqui acontece, né? Não só com a colinesterase, mas também pode acontecer com a própria ALT. O paciente que está com insuficiência hepática, perda de mais de 80% dos hepatócitos e pode ter até uma diminuição da ALT. Tá ok? Da ART também. Isso é uma situação. A outra é deficiência congênita da enzima. Por exemplo, baixa atividade da enzima fosfatase alcalina plasmática no hipofosfatassemia congênita, ou seja, muitas doenças genéticas, como eu já falei para vocês, o paciente não consegue sintetizar as enzimas, ele tem baixo nível enzimático. Tá ok?